Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e o amor de Jesus esteja sobre nós neste lindo dia. Que sejamos conscientes e gratos pela dádiva do hoje, compreendendo que somos milagres diários. Sempre temos a oportunidade de fazer o nosso melhor para Deus, que nos fortalece e capacita a aprender, aperfeiçoar, ensinar e transbordar do que temos de melhor e mais puro dentro dos nossos corações. Que esse estudo mais devocional seja a resposta para suas orações, para suas dúvidas e para o que te impede de prosperar. E vamos a mais um capítulo da Palavra de Deus que nos ensina a cada dia a caminharmos de acordo com a vontade do Senhor, realizando a boa obra com a nossa vida, crescendo em fé e fazendo a diferença positiva na vida dos nossos amados. Amados, o capítulo 7 de 1 Reis descreve a construção da casa real de Salomão e outros edifícios de importância em Jerusalém. O capítulo destaca a construção do Palácio de Salomão, um edifício impressionante que levou 13 anos para ser construído. Também é mencionada a construção do palácio para a filha de Faraó, que se tornou esposa de Salomão. O capítulo descreve pórticos, colunatas e outros elementos arquitetônicos em Jerusalém, mostrando a grandiosidade da cidade sob o governo de Salomão. São mencionados os jardins e canais que Salomão construiu, mostrando sua habilidade em planejar e desenvolver a infraestrutura da cidade. O capítulo também detalha a fundição de vários objetos de bronze, como pias, suportes e utensílios para o uso do templo. E eu convido você para lermos na íntegra o capítulo 7 de 1 Reis, onde vamos entender passo a passo como foi escrita essa parte da história. Logo após, vamos fazer a nossa poderosa oração, nos conectar com a fonte eterna de amor, nos fortificarmos na palavra e compreendermos os principais princípios e lições para aplicarmos na nossa vida, caminhando a cada dia mais fortes na presença de Jesus. Salomão constrói seu palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que se estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte de outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram da mesma vista, e uma janela estava de frente da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro do assoalho ao assoalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por sua mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas a medidas, serradas a serra por dentro e por fora. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima delas, pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. E no grande pátio, ao redor, havia 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de viga de cedro.
Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Os elementos do templo. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de conhecimento para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. As 2 colunas do templo. E formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os capitéis estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois sobre as 2 colunas, estavam também defronte, em cima da parte globular que estava junto à rede, e 200 estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-se-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-se-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. O mar de bronze. Fez mais o mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E por baixo da sua borda, em redor, havia botões que o cingiam, por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens desses botões foram fundidas, quanto o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios, que se levava 2.000 batos. Os pequenos carros de bronze. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras haviam leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam estes suportes fundidos, do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa, e de 1 côvado por cima, e era sua boca redonda, segundo a obra da base, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base. E era a altura de cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro,
Seus eixos e suas cambas, e seus cubos e seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base. Seus suportes saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda, de meio côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas. E nas placas de seus estreios e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor. Conforme a esta fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos. E cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma, 10 bases estavam uma pia. E pôs 5 bases do lado direito da casa, e 5 do lado esquerdo da casa. Porém, o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado do oriente, da parte do sul. Alguns objetos do templo. Depois fez Irão as pias, e as pás, e as bacias. E acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, as 2 colunas e o globo dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases, e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar. E os caldeirões e as pás e as bacias e a todos esses objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zeratã. E deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores, e as lâmpadas, e as tenazes, também de ouro. Como também os vasos, e os apagadores, e as bacias, e as colheres, e os perfumadores, de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os objetos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Pai, gratidão pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pelo Teu Espírito Consolador. Pai, obrigada por esse lindo dia e todas as oportunidades de semear o Teu amor, de realizar a Tua vontade, de levar a Tua palavra e fazer a diferença positiva na vida dos Teus filhos amados. Pai, obrigada por esse estudo devocional estar chegando cada vez mais longe. A cada dia mais e mais pessoas despertam para a Tua palavra. A cada dia mais e mais pessoas sentem sede de conhecimento, sede de Te acessar, sede de viver o Teu bom, o Teu perfeito e o Teu agradável. Pai, gratidão
Gratidão por ser esse instrumento transbordador. Obrigada pela oportunidade de levar a tua palavra àqueles que sempre quiseram ouvir, mas não tinham o entendimento. Pai, obrigada por todas as pessoas que se conectam comigo, querendo saber mais de Ti, querendo orientações para sua família, mulheres que querem ajudar seus esposos, maridos que querem edificar suas esposas, suas casas, suas famílias. Pai, que a Tua palavra seja graça, seja clareza, o caminho na vida dessas pessoas que estão Te conhecendo agora, Pai. Que a cada dia mais e mais pessoas abram seu coração, abandone os hábitos, as crenças limitantes que não permitem que eles te acessem e te enxerguem como Tu és, Pai. Pai misericordioso, Pai amado, Pai que cura, Pai que faz crescer. Não largue da nossa mão, Pai. Te entrego os nossos corações, as nossas mentes e as nossas visões. Esteja conosco durante todo esse dia, Pai. E desde já te agradecemos, Pai. Obrigada por nos amar, nos cuidar, nos treinar em nossa jornada. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu não sei se vocês já perceberam, mas esse estudo devocional que nós fazemos, ele é bem detalhado, né? Ele pega a palavra e extrai a sua essência de forma simples para que todos compreendam. Porque eu sinto a necessidade de esclarecer isso, porque quando eu era criança e eu escutava os pastores lendo a palavra, pregando, nossa, eu não ouvia nem a metade do que eu estudo hoje e aprendo hoje, né? Claro, eu era uma criança, mas também o linguajar era outro, era muito complicado. Existiam palavras que não faziam sentido para mim. E hoje, nessa versão que eu venho estudando e compartilhando com vocês, é tudo tão fácil de se compreender, né? E fácil de buscar um entendimento, que eu espero que vocês tenham a mesma clareza que eu, tá? E ainda assim, se não, entre em contato comigo, vamos estudar mais. E vamos agora captar para nós, né, as lições e os princípios desse capítulo maravilhoso que nos ensina a agir de forma correta em todas as situações da vida, não só na pessoal, mas na profissional, enfim, em todos os nossos relacionamentos. Salomão demonstra habilidade na administração, mostrando como um líder pode usar seus talentos para desenvolver infraestrutura e prosperidade. A construção de palácios, jardins e outros edifícios destaca a importância de um planejamento cuidadoso e da construção com propósito. O capítulo retrata a prosperidade do reinado de Salomão, enfatizando o valor do trabalho árduo e da gestão eficiente de recursos. A menção de elementos arquitetônicos elaborados, como colunatas e jardins, destaca o valor da beleza e da arte na cultura, na adoração. Salomão investiu na construção de pórticos, canais e outros elementos de infraestrutura, o que ressalta a importância de investir em melhorias que beneficiem uma sociedade como um todo. Amados, e o que a gente tira de lição para praticarmos no dia de hoje? Em tudo que nós nos propormos a fazer, nós temos que ter a dedicação, o planejamento e a visão próspera de não prosperarmos sozinhos. A palavra de Deus sempre nos ensina que é compartilhando, é servindo, é ajudando que nós prosperamos. O conhecimento retido, o conhecimento guardado, ele não ajuda ninguém, nem a nós mesmos, que dirá o próximo. Se você tem um grande poder aquisitivo, use
um pouco do seu investimento e ajude o próximo, porque assim você vai prosperar mais. Se você tem um dom de conhecimento, sirva o próximo com ele, ajude pessoas. Se você passou por um problema muito sério na vida e foi vitorioso, leve esse testemunho adiante e salve vidas, mude mentalidades. É compartilhando que a gente cresce. É fazendo os irmãos prosperarem que nós prosperamos também. Como diz a palavra do Senhor, a prosperidade, assim como a salvação, ela é individual, porém necessária. Nós temos que compartilhar. A cada dia precisamos aprender a estarmos em unidade. Afinal de contas, nós somos membros do corpo de Cristo. Somos um só em Cristo. Cada um tem um dom, cada um tem uma missão, cada um tem uma jornada, mas o propósito é o mesmo. Ah, mas o irmão não faz assim. Meu WhatsApp, esquece o vizinho. Esquece se o outro não faz. Papai do Céu deu uma vida para cada um de nós. É muito precioso isso, amados. Eu não sei se você vai conseguir pegar a dimensão do que eu quero explicar. A minha mente está transbordando agora, está explodindo aqui, literalmente. Quando você olha para o lado, quando você repara a vida do teu irmão, do teu vizinho, você deixa de cuidar da sua. Você abre uma porta que te cega, você desvia o teu foco da tua prosperidade. Quando alguém fala assim para você, eu vou falar isso agora porque eu já ouvi muito, e eu tinha raiva dessa frase, mas depois que eu ouvi, depois de adulta, da boca de um instrumento de Cristo, eu adotei para mim. Quando eu era criança, falavam muito assim para mim, vai cuidar da tua vida. E eu ficava chateada, eu ficava ofendida, porque eu era alienada, eu era cega, eu era repleta de ego. Mas depois que eu despertei e eu ouvi isso da boca de um irmão armado, eu louvo a vida dele todo santo dia, eu cuido da minha vida. Eu parei de olhar para o lado, porque quem olha para o lado e para trás não prospera. E de um tempo para cá é só para frente e para o alto, é cuidar da minha vida, é servir a quem eu puder e precisar de mim. Mas eu não preciso julgar ninguém, eu não preciso condenar ninguém, até mesmo porque eu não tenho autoridade para isso, né? Só Jesus salva, condena, liberta. Enfim, amados, lição para hoje, pílula diária, coloquem em seus corações, apliquem em suas vidas, porque quanto mais você pratica a palavra de Deus, mais fácil fica a sua jornada. Eu encerro por aqui hoje. Dúvidas ou informações sobre os meus serviços, os meus produtos, o meu inbox está à disposição em qualquer rede social, Patrícia Procópio Oficial. Se conecta comigo e vamos prosperar, vamos ativar a nossa inteligência emocional, vamos compreender a vontade do Senhor na nossa vida e vamos ter uma vida plena de paz, de graça sobre o favor do nosso Pai amado. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.